Em 1928, Manly P. Hall publicou um livro que tornou o ocultismo popular. Os ensinamentos secretos de todas as eras colocaram o conhecimento esotérico em destaque. E dentro do livro, ele aborda literalmente tudo, desde Atlântida até divindades solares como Jesus como um deus do sol, passando pelo poder das pirâmides do Antigo Egito e a geometria mística usada em sua criação, até a energia esotérica da Kundalini. Manly P. Hall é o bibliotecário do ocultismo moderno. Mas a verdadeira história de sua vida vai ainda mais fundo. Cercado pela elite de Hollywood, financiado por milionários misteriosos e a par de segredos sobre poderes esotéricos que poderiam mudar o mundo. Esta é a história de um homem que talvez soubesse demais e registrou tudo isso em inúmeros livros que publicou ao longo das décadas. Ele passou anos expondo agendas secretas e como o mundo realmente funciona. Mas, no final da vida, ele realmente perderia tudo para uma agenda secreta que jamais poderia ter previsto. Esta é a história de Manly P. Hall. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Camp Gagnon. Obrigado por se juntar à minha barraca, onde semanalmente exploramos temas interessantes, fascinantes e polêmicos do mundo de todas as épocas. Hoje vamos abordar um tema bem profundo. Mas antes, quero falar do meu amigo Cristos, que toda semana está comigo toda semana no som e na técnica, garantindo que eu fique bonito. Cristos, como você está? Tenho tanto a dizer, Mark. E o que é isso? Amo meu trabalho e vou me calar agora. Você achou que eu ia te dizer pra parar. Bem, hoje não, cara. Sabe de uma coisa? Eu achei que você realmente ia trazer algo pro pessoal. E é por isso que eu sempre te digo pra largar a mão, sabe? Porque toda vez que eu digo, sabe o que, Cristos? Essa é a sua chance. Você sempre estraga tudo. Esse falatório todo. Desculpa, eu acredito nisso. Gente, estamos falando de um homem fascinante, talvez o pai do misticismo esotérico na América como conhecemos hoje. É um homem chamado Manly P. Hall. Tenho sido fascinado por esse cara há um tempo. Até tenho o livro de mesa de centro do Manly P. Hall há anos e achei incrível. É The Secret Teachings of All Ages. Quero dizer, é uma obra-prima se você se interessa por ocultismo ocidental. E ele aborda tudo. Quero dizer, tudo que você pode imaginar que poderia ser colocado em um livro sobre ocultismo. Esse cara já fazia isso no início dos anos 1900. E aí um amigo meu falou, cara, você devia fazer um episódio sobre Manly P. Hall. Esse cara é bem maluco. Eu disse, e como? Dá uma olhada no livro. Quero dizer, esse livro é grande demais para ler. Imagina tentar se acomodar num avião para ler isso. Você vai irritar todo mundo no assento 45D e... B. Quase quebrou a barraca. Enfim, vamos lá. Certo. Quem é Manly P. Hall e por que ele é tão importante para o nosso entendimento do ocultismo americano? Então, em 1901, em Peterborough, Ontário, um dentista chamado William Hall se envolve com uma quiroprata chamada Louise Palmer e eles têm um bebê. E então William Hall desaparece. Louise então dá à luz uma criança e o chama de Manly Palmer Hall, que, diga-se de passagem, é um nome incrível. A gente fala sim, Manly P. Hall, esse era o nome dele. Manly é um nome próprio muito diferente que eu acho que a gente não valoriza o suficiente. É um nome incrível que eu acho que deveria voltar à moda. Então esse cara, Manly P. Hall, nasce e Louise já está, você sabe, mergulhada até o pescoço na filosofia Rosa Cruz. Ela lê sobre sabedoria antiga e transformação mística enquanto pratica medicina quiroprática em uma pequena cidade canadense. Mas quando Manly faz 2 anos, Louise decide que já terminou com a maternidade e parte para tentar a sorte na corrida do ouro do Alasca. Então ela deixa o jovem Manly com sua avó materna, a quem ele chama de minha estimada avó. E aos 6 anos ele já está entediado com a primeira série e aparentemente já lia Victor Hugo quando estava em casa. Quero dizer, o garoto é claramente inteligente, mas ele é inteligente e, você sabe, não tem dinheiro. Ele está vivendo em uma situação bem ruim, bem difícil. Então, em 1919, quando Hall tinha 18 anos, ele e sua avó se mudaram do Canadá para Los Angeles para se reunir com sua mãe, que morava em Santa Mônica na época. Mas quase imediatamente após chegar, ele foi atraído pelo misticismo e pela filosofia esotérica. Ele passa a frequentar palestras, conhece pessoas certas e absorve conhecimento como se estudasse isso a vida inteira. Em 1920, apenas 1 ano após chegar, ele já dava palestras sobre reencarnação. Novamente, em 1920, a reencarnação era muito popular no Oriente. É comum na filosofia budista e hindu. Por isso, esse cara falar disso em Santa Mônica era bem estranho na época, não acha?
A maioria das pessoas passa anos estudando antes de se sentir confiante o suficiente para ensinar, mas Hall foi de um garoto desconhecido do interior a palestrante metafísico em basicamente 12 meses, com apenas 20 anos de idade. Ou ele era um gênio absoluto que absorveu décadas de conhecimento instantaneamente, ou ele tinha, você sabe, tipo um mentor ou um professor ensinando ele nos bastidores. A Igreja do Povo, no centro de Los Angeles, o recebeu como pregador, onde ele passou a mostrar seu conhecimento em espiritualismo, misticismo e filosofia esotérica. Mas é aí que tudo começa a ficar estranho. Nessa época, duas mulheres ricas chamadas Caroline Lloyd e sua filha Estelle começaram a enviar dinheiro para Hall. Não eram doações pequenas, como $100, eram partes importantes da renda delas. A família Lloyd possuía campos de petróleo no condado de Ventura. Elas tinham muito dinheiro, mas não eram conhecidas por apoiar jovens estudiosos ou escritores. Elas não eram filantropas comuns. O foco delas era totalmente voltado ao Hall, por algum motivo. Quando Caroline Lloyd morreu em 1946, ela não deixou apenas um presentinho de lembrança para o Hall. Ela deixou para ele uma casa, $15 mil em dinheiro e uma porcentagem anual das ações dos campos de petróleo da família dela, que valiam cerca de $10 mil por ano pelos próximos 38 anos. Isso dá aproximadamente $150 mil em valores de hoje, só em ações. O apoio financeiro era só uma parte desse quebra-cabeça. As conexões pessoais de Hall surgiram quase imediatamente após sua chegada a Los Angeles. E essas não eram o tipo de conexões que um garoto pobre do Canadá normalmente faria. Então entra Max Handel. Ele fundou a Fraternidade Rosa Cruz em 1909, estabelecendo-a como uma das organizações ocultistas mais importantes dos Estados Unidos antes de sua morte em 1919. Sua viúva acolheu Hall sob proteção no início da década de 1920 e não foi apenas uma mentoria casual. Ela passou a treiná-lo em tradições esotéricas que normalmente levam décadas para entender. Quero dizer, coisas como magia cerimonial, filosofia hermética e simbolismo alquímico, coisas bem loucas. Coisas que praticantes sérios do ocultismo passam a vida inteira estudando. Ele acabou de conseguir uma linha direta com a esposa do homem que basicamente iniciou a Ordem Rosa Cruz nesta região. Então, através dela, Hall se conectou a toda uma rede de praticantes e estudiosos. E, ainda nos seus 20 e poucos anos, ele já estava convivendo com os maiores nomes do ocultismo, incluindo Harry Houdini. Sim, aquele Harry Houdini, esse aqui na parede. O artista de fugas estava profundamente envolvido na investigação do espiritualismo e dos fenômenos ocultos durante toda a década de 1920 e passou anos desmascarando médiuns falsos e videntes fraudulentos, enquanto mantinha um interesse genuíno em práticas esotéricas autênticas. Houdini não tinha nenhuma paciência para pessoas que ele achava que só o faziam perder tempo ou para vigaristas e charlatães. E o fato de ele ter dado qualquer atenção a Hall meio que sugere que ele estava demonstrando pelo menos algum conhecimento ou talvez até habilidades. E então, é claro, temos Aleister Crowley. Agora, se você sabe algo sobre o ocultismo do século XX, você conhece Crowley, certo? Ele sabe, nós fizemos um episódio inteiro sobre ele. Você deveria conferir. E a imprensa adorava chamar Crowley de o homem mais perverso do mundo, mas isso era muita coisa de tabloide, né? Era a mídia que realmente não o entendia. Crowley também alimentou isso um pouco. O que importa aqui são os padrões altíssimos dele. Crowley, mais uma vez, é outra pessoa que não perde tempo com pessoas que ele acha burras, intelectualmente ineptas ou espiritualmente superficiais. O fato de ele ter interagido com Hall mostra como Hall era levado a sério na época. Agora, as coisas ficam um pouco estranhas. Sempre houve rumores de que Houdini e Crowley tinham ligações com inteligência. Houdini viajava muito, sendo uma ótima cobertura para coletar informações. E Crowley, ele tinha essa rede global de contatos no ocultismo. Ele falava vários idiomas e não se importava com quem trabalhava, desde que servisse aos seus objetivos. Embora nada tenha sido definitivamente provado, historiadores de inteligência encontraram evidências circunstanciais que mantêm muitas dessas teorias vivas. E mesmo que haja um fundo de verdade nelas, a conexão inicial de Hall colocou ele bem no meio de algo muito maior do que, você sabe, apenas livros e, você sabe, rituais místicos. Alguns acham que Hall era mais que uma estrela em ascensão, sendo observado e possivelmente apoiado por agências de inteligência. A ideia é que alguém viu seu potencial para influenciar pessoas em busca de algo além da religião tradicional e ajudou ele a alcançar esse objetivo. Não há provas concretas, mas muitos historiadores consideram isso teoria da conspiração.
Considerando a rapidez de sua ascensão, o dinheiro dos ricos benfeitores do petróleo sem explicação, os livros raros e ligações com possíveis agentes da inteligência, essa teoria simplesmente não desaparece. E o momento só reforça essas alegações, certo? Hall surge justamente quando os Estados Unidos se afastam do cristianismo tradicional e buscam novas experiências espirituais, não é? Os anos 20 estão cheios disso, é um caos generalizado, desde a política até a identidade religiosa. Tudo está meio que em disputa. E aí está Hall, esse cara perspicaz, inteligente, bem financiado e, de alguma forma, já fluente em sistemas antigos de pensamento. E seja tudo isso sorte ou parte de um plano maior, uma coisa é certa, Hall se tornou o intermediário perfeito entre a sabedoria oculta antiga e a mente moderna. A pergunta que fica no ar para muitas pessoas que leem seus livros é: como ele aprendeu tanto tão rápido? Então, em 1923, algo estranho acontece. Manly Hall, com apenas 22 anos, publica As Chaves Perdidas da Maçonaria. E, novamente, isso foi antes do Google, e muitas pessoas hoje em dia já ouviram falar sobre os maçons, mas na época realmente não era tão comum quanto é hoje. Na época, não dava para procurar vídeos no YouTube e aprender sobre maçonaria. Ele cria um livro completo, um mergulho profundo no simbolismo e filosofia maçônica, parecendo ser de alguém de dentro, mas aqui está o detalhe. Hall nem sequer era maçom. Ele só entraria para uma loja maçônica 30 anos depois. Isso chamou muita atenção. O livro não ficou só na superfície. Ele não só repetia informações públicas nem resumia rituais. Ele fazia grandes afirmações de que a maçonaria não era um clube social ou um grupo de caridade, porque isso era o que parecia na superfície. Mas era uma ciência espiritual completa, quase como uma religião criada para remodelar a alma através de verdades ocultas e um ritual de iniciação extremamente elaborado. Ele escreveu que poderes invisíveis moldam o destino de quem faz juramentos maçônicos. E ele descreveu o esquadro e o compasso como códigos para essas leis espirituais universais. Ele tem uma citação famosa: a verdadeira loja é o próprio universo. E ele deixa claro que via todo o sistema como uma espécie de roteiro espiritual simbólico para entender a realidade. Os maçons ficaram divididos, alguns impressionados, outros desconfortáveis, questionando como ele sabia tanto e por que revelava informações indevidas. Mas isso não deteve Hall nem um pouco. Em 1926, ele escreveu sobre o caduceu, um bastão alado com duas cobras, e o relacionou ao misticismo oriental. Ele afirmou que o bastão representava a coluna vertebral e que as cobras simbolizavam os canais duplos de energia do yoga, o Ida e o Pingala. Ele dizia que maçonaria e hinduísmo descrevem a mesma transformação interior, apenas com símbolos e línguas diferentes. Então, em 1932, Hall levou essa ideia ainda mais longe com o livro O Homem, o Grande Símbolo dos Mistérios. Nele, ele explorou a androginia espiritual, basicamente argumentando que as antigas escolas de mistério usavam a ideia do hermafrodita, não de forma literal, mas como um símbolo do equilíbrio interior entre as energias masculina e feminina. Um hermafrodita é alguém que pode nascer com genitália ambígua e apresentar tanto características masculinas quanto femininas. Chamamos essas pessoas de intersexo. São indivíduos com características masculinas e femininas, algo comum na literatura antiga. Ele diz que isso não é literal, mas um símbolo, algo mais profundo e místico, e ele aponta para a história do Gênesis, Platão e vários outros relatos históricos que descrevem um humano original unificado dividido em duas metades. Hall afirmou que o humano original, o primeiro homem no Gênesis, Adão, foi na verdade criado como um tipo de ser masculino-feminino. Porque, de acordo com ele, a divisão em sexos separados só aconteceu quando Eva foi retirada de Adão. Que você sabe, Adão foi feito do barro e Eva foi tirada da costela de Adão. E, para criar o feminino a partir de Adão, ele deve ter tido o feminino e o masculino dentro dele o tempo todo. Ele identificou temas parecidos em mitos antigos e citou obras como A Evolução do Homem, de Ernst Haeckel, para defender que formas de vida primitivas eram hermafroditas. E para Hall, isso não era apenas uma teoria. Ele acreditava que a androginia espiritual era o objetivo para reunir os opostos e retornar a esse estado divino de plenitude. Isso até gerou rumores conspiratórios de que o próprio Hall seria um hermafrodita, e não há nenhuma prova disso necessariamente, mas a ideia permaneceu. Então, em 1928, Hall
publica sua obra-prima, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras. Esse é o livro que eu acabei de mostrar para você ali. Ele tinha apenas 27 anos na época, e o livro era enorme. 700 páginas cobrindo tudo, desde templos egípcios até alegorias maçônicas, do Teorema de Pitágoras a rituais xamânicos. Tudo sobre ocultismo está nesse livro. Se algo era considerado valioso espiritualmente, Hall basicamente incluiu. E o mais louco é que ele não escreveu como um acadêmico snob. Ele explicou tudo em um inglês muito claro e simples, e fez com que muitas dessas ideias esotéricas, realmente complicadas, fizessem muito sentido. E enquanto muitos desses livros místicos e ocultistas eram feitos para confundir quem estava de fora, Hall fazia parecer que você estava apenas tendo uma conversa inteligente com alguém que realmente sabia do que estava falando. E o principal ponto dele era só esse. Todos aqueles símbolos, os mitos, os rituais ao longo do tempo não são aleatórios. Eles eram partes de uma única tradição global, na qual todos esses grupos diferentes de épocas, eras e países distintos estavam acessando a mesma coisa. Todos descreviam o mesmo, que ele chama de doutrina secreta. E se você conseguisse decifrar o código, começaria a enxergar as verdades mais profundas por trás da consciência humana e do próprio universo. Então, um exemplo que ele dá é a lenda irâmica da maçonaria. Falamos dessa lenda em outro episódio sobre sociedades secretas. No mito, Hiram Abif é o mestre construtor do Templo de Salomão. E ele é assassinado por 3 bandidos que tentam roubar as palavras secretas do mestre maçom. E, sabe, para Hall, ele não apenas reconta a história, ele meio que a destrincha palavra por palavra. Primeiro, ele soletra Hiram com um C, tipo Shiran. Alguns ocultistas acreditam que o som CH simboliza força vital, fogo ou energia divina. Também se relaciona com Shi, sabe, a raiz da palavra Christus, que por si só é como Cristo, certo? O som CH, sabe, tem uma conexão religiosa, mas também gnóstica. Então você tem Shi, Christus, Shirun. Ele diz que todas essas coisas estão conectadas. E para ele, Hiram representa meu pai, o Espírito Universal, em uma essência, 3 em aspecto. Basicamente, a clássica história dos deuses que morrem, certo? Como Osíris ou Cristo, Dionísio, todos meio que reunidos em uma coisa só. Quero dizer, o cara basicamente transforma uma lenda maçônica em uma alegoria cósmica, muito maior do que qualquer maçom poderia supor. E claro, tem Atlântida. Esse cara aborda de tudo. Você pensa que Atlântida surgiu nos anos 70, mas não. Hall não ignorou como outros escritores, nem chamou de mito ou experimento mental de Platão. Ele tratou Atlântida como real, descrevendo tecnologia avançada, sabedoria mística e sua destruição. Hall acreditava que Atlântida não era uma cidade antiga que afundou, mas sim o berço de toda a sabedoria esotérica. Segundo ele, os Atlantes eram avançados em ciência e conhecimento espiritual, compreendendo leis da natureza, energia, geometria e consciência em nível muito acima do nosso entendimento atual. Ele os descreveu como uma civilização governada por reis sacerdotes que combinavam poder político com conhecimento místico. Ele também afirmou que a queda deles foi causada por corrupção espiritual, não por destruição física ou guerra. À medida que os Atlantes se tornaram mais obcecados por poder, materialismo e ego, eles se afastaram do caminho espiritual. E essa decadência, segundo Hall, desencadeou um cataclismo massivo que acabou com toda a civilização. Mas é o seguinte, Hall acreditava que, após a queda da Atlântida, alguns sobreviventes iluminados realmente escaparam e levaram consigo os ensinamentos centrais de sua civilização. E esses sobreviventes foram para o Egito, América do Sul e Ásia, onde plantaram as sementes do que se tornaria as escolas de mistérios e esse antigo sistema espiritual. E Hall descreveu esses sobreviventes como uma irmandade oculta desses seres iluminados, alguns possivelmente imortais, outros apenas extraordinariamente longevos, que ao longo do tempo apareceram sob diferentes nomes. Os iniciados egípcios, os sacerdotes atlantes, os filósofos gregos, os alquimistas medievais, todos compartilham a missão contínua de evitar que a humanidade perca contato com essa sabedoria divina. Aqui, muitos críticos da época desistiram, chamando de fantasia e dizendo que era ficção científica, não história. Mas Hall, ele nunca vacilou. Ele expôs tudo com o mesmo tom que usava para o resto, o que tornava tudo mais convincente para alguns e um pouco mais suspeito para outros. E o livro fez um sucesso absurdo. Ele publicou e aquilo simplesmente explodiu.
Leitores comuns acharam acessível, ocultistas consideraram um livro de referência legítimo, enquanto estudiosos e acadêmicos ficaram divididos. Alguns respeitavam a pesquisa por abordar filosofias orientais legítimas e seus princípios, enquanto outros reviravam os olhos diante de afirmações absurdas como Atlântida. E também havia alguns problemas no livro, claro. Tem, algumas teorias ultrapassadas que não se sustentam mais, e, obviamente, algumas conotações racistas. E até algumas afirmações como, Francis Bacon escreveu as obras de Shakespeare. Ele era um cara que falava sobre isso, especialmente naquela época, que, se você não sabe, é basicamente essa ideia de que, Shakespeare era só o rosto de um grupo de Rosacruzes que estavam secretamente tentando inserir sabedoria na sociedade. Francis Bacon era supostamente uma pessoa ou várias que escreveram todas as peças de Shakespeare para ele. É verdade? Quem sabe? É uma teoria da conspiração antiga que Manly P. Hall adorava, mas o grande sinal de alerta para muitos era este. Hall detalhava grupos dos quais nunca fez parte oficialmente, certo? Ele era maçom, mas só ingressou em 1954. Ele dizia ter ligação com os Rosacruzes, mas nunca foi oficialmente reconhecido. Durante anos. Mas de onde ele tirava essas informações? Pegava só de livros obscuros que ninguém lia? Alguém de dentro desses grupos passou essas informações para ele? Ou ele era simplesmente diferente e conseguia juntar esses significados a partir desses símbolos que muita gente não percebia? Esse mistério o acompanharia por toda a vida, mas em 1928 nada disso importava. Os ensinamentos secretos de todas as eras colocaram Hall no mapa de vez, e nada na história dele é realmente normal. Então, o sucesso do livro dele muda tudo. Quase da noite para o dia, ele deixou de ser um jovem filósofo para se tornar uma celebridade ocultista rica, que enriqueceu por conta própria, lucrando com livros o bastante para bancar um estilo de vida com o qual a maioria dos escritores esotéricos só sonha. Mas, em vez de gastar tudo com luxo, Hall, na verdade, redobrou a aposta. Ele usou o dinheiro para começar a colecionar livros e artefatos muito raros sobre os quais ele vinha escrevendo. E ele não estava apenas visitando lojas locais. Ele estava indo a leilões da Sotheby's e adquirindo manuscritos de alquimia, grimórios antigos e peças únicas da história do ocultismo. Na década de 1930, sua coleção já se destacava como uma das principais bibliotecas privadas de textos místicos do mundo. Suas viagens a Londres eram especialmente produtivas. A Grande Depressão impactou fortemente a Europa, forçando muitos colecionadores a vender bibliotecas familiares inteiras. E Hall tinha tanto o dinheiro quanto o olhar para identificar verdadeiros tesouros, e ele os comprava por preços baixos enquanto muitas outras pessoas os ignoravam. Então, na década de 1930, suas prateleiras estavam repletas de obras originais de Paracelso, Agrippa e John Dee. Ele chegou a ter textos alquímicos de pessoas que diziam ter realizado a transmutação. Em sua coleção havia livros que não existiam em nenhum outro lugar, verdadeiros exemplares únicos. Mas ele não mantinha tudo trancado. Hall abria a biblioteca para estudiosos, pesquisadores e estudantes sérios. Com um motivo real, ele dava acesso a muitos. E essa obsessão por preservar o conhecimento, especificamente o conhecimento oculto, levou a algo muito maior. Em 1934, Hall fundou a Sociedade de Pesquisa Filosófica em Los Angeles. Não era só um hobby. Era uma instituição completa, com prédio próprio, equipe e missão clara. Ensinar o significado profundo da filosofia, religião e sabedoria antiga. A Philosophical Research Society, ou PRS, oferecia palestras, aulas e um centro de pesquisa legítimo. Eles faziam tudo o que uma universidade fazia. Não era só um clube New Age na garagem de alguém, era legítimo. E ele nunca diminuiu o ritmo. Ele seguia produzindo livros, palestras e artigos, mas nesse momento algo já havia mudado. A energia bruta e transformadora dos ensinamentos secretos deu lugar a um material mais estruturado, menos inovador. Ele ainda era prolífico, mas parecia mais que estava expandindo ideias antigas do que revelando algo novo. Essa mudança coincidiu com uma decisão importante em 1954, quando ele entrou para uma loja maçônica, causando grande alvoroço. Alguns maçons o receberam de braços abertos. Afinal, ele tinha feito mais para explicar e preservar o simbolismo maçônico do que a maioria dos membros jamais poderia, certo? Quero dizer, esse é um cara apaixonado por esse tipo de trabalho. Ele sabia de tudo. Ele entrou sabendo mais do que a maioria deles. Outros, porém, não ficaram animados. Para eles, Hall passou décadas escrevendo sobre temas que não deveriam ser debatidos ou publicados, e agora queria participar. Mais estranho ainda, após entrar, Hall subiu rapidamente nas fileiras, enquanto a maioria leva anos tentando ascender na maçonaria.
Mas Hall recebeu o 33º grau do rito escocês, a maior honraria, mais rápido do que qualquer um. Seus apoiadores acharam justificável, pois ele já vivia como maçom há 30 anos críticos, porém, chamaram de favoritismo e alegaram que ele tinha acesso a informações secretas antes de entrar. O mesmo ocorreu com os Rosacruses. Hall já utilizava seus símbolos e mencionava seus ensinamentos desde os anos 1920. Lembre-se, a mãe dele também era ligada aos Rosacruses, então isso era normal para ele. O reconhecimento formal veio bem depois, mas quando ocorreu, ele rapidamente subiu nas fileiras. Então, ou Hall era realmente brilhante, ou suas alegações de acesso a uma sabedoria oculta não eram tão absurdas. Seja como for, isso marcou o início de um novo capítulo para ele. Hall não era mais alguém de fora. Ele tinha credenciais, reputação e o status de quem fazia parte do círculo interno, mas Hall tinha algumas outras ideias ousadas. Ele acreditava que os Estados Unidos não eram apenas um experimento político, mas sim o resultado de uma conspiração que durou séculos, criada por pensadores iluminados para construir a nação ideal. Isso não é só uma conspiração típica de elites tentando dominar o mundo. Hall chamava de grande plano. Segundo ele, era uma conspiração boa, criada para formar um país baseado na liberdade espiritual, autogoverno e princípios superiores. E ele explicou tudo isso em um livro de 1944 chamado O Destino Secreto da América, e depois aprofundou o assunto em A Missão da América com o Destino. Esses livros de história não eram comuns. Hall queria provar seriamente que a América era o destino final de um plano místico e cósmico em andamento há milhares de anos. Ele afirmava que tudo começou com filósofos antigos como Akhenaton, no Egito, que defendia o monoteísmo e a adoração ao Sol, e Platão, que idealizou o governo perfeito em sua obra, A República. Hall os conectava a estudiosos islâmicos medievais, pensadores do Renascimento e visionários europeus da Era Moderna que, segundo ele, trabalhavam silenciosamente para um objetivo: uma futura nação onde a liberdade espiritual e política prosperasse. Segundo Hall, o objetivo surgiu na era das explorações europeias. Ele afirmava que Francis Bacon e Sir Walter Raleigh não eram só pensadores, mas agentes do plano. Ele achava que o livro de Bacon, Nova Atlântida, não era apenas filosofia, mas sim um projeto para a América. Fica mais louco ainda, pois Hall achava que até Cristóvão Colombo estava envolvido. Ele afirmava que Colombo era um agente secreto ligado a ordens esotéricas, conectado a figuras como Lourenço de Médici e Da Vinci. E a viagem dele, segundo Hall, não era sobre rotas comerciais. Era sobre preparar o terreno para esse novo experimento. E então, é claro, os pais fundadores. Hall afirmava que Washington, Franklin e os demais não eram apenas políticos brilhantes, mas faziam parte de uma sociedade secreta tentando realizar essa visão antiga. Ele ressaltou seus vínculos com a maçonaria, amplamente documentados, e afirmou que também eram influenciados pelos Rosacruses e outras tradições ocultistas. E uma das histórias favoritas de Manly P. Hall, que ele menciona mais de uma vez, era sobre um homem misterioso e sem nome que apareceu em um momento crucial no Congresso Continental em 1776. De acordo com a lenda, enquanto as tensões estavam acirradas e a decisão de romper com a Grã-Bretanha estava em jogo, esse estranho se levantou e fez um discurso de outro mundo. Suas palavras, segundo relatos, eletrizaram a sala, influenciando os delegados hesitantes e os impulsionando a assinar a Declaração de Independência. E tão repentinamente quanto apareceu, esse mesmo homem desapareceu. Ninguém sabia quem ele era, e até hoje ninguém conseguiu identificá-lo. E para a maioria das pessoas, isso pode soar como um mito patriótico ou uma nota de rodapé dramatizada na história que não teve muita importância. Mas para Hall, isso não foi apenas uma coincidência. Era uma prova simbólica de algo muito mais profundo, de que forças ocultas estavam agindo nos bastidores, guiando o nascimento dos Estados Unidos. Ele acreditava que aquela figura misteriosa não era apenas um cidadão apaixonado, mas talvez um agente de um plano superior, talvez até mesmo um membro de uma ordem secreta, enviado para garantir que o grande experimento acontecesse exatamente como planejado. Na mente de Hall, não era apenas história, era destino de certa forma. Como se fosse algo cósmico, como se as forças do universo estivessem impulsionando isso para frente com mãos invisíveis. E ele chegou a mergulhar fundo no grande selo dos Estados Unidos. Ele afirmou que a pirâmide inacabada é um símbolo dos Estados Unidos como esse projeto espiritual em evolução e que o olho que tudo vê é uma representação da orientação divina. E todas as frases em latim, incluindo, você sabe, e pluribus unum ou novus ordo seclorum, não eram apenas enfeites sofisticados.
Para Hall, eram mensagens codificadas sobre o destino dos Estados Unidos como farol dessa evolução espiritual. E sendo Manly P. Hall, ele não parou por aí. Ele relacionou tudo isso aos maias, afirmando que sua civilização pacífica usou princípios parecidos que influenciaram a Constituição dos Estados Unidos. Quero dizer, esse cara pegava fragmentos históricos dispersos e os transformava em uma narrativa gigantesca que abrangia séculos, continentes e diferentes povos. A maioria dos historiadores descarta essa teoria, pois grande parte não é verificável. E Hall definitivamente atribuiu significado a coisas que, talvez nem tivessem significado algum. Mas o interessante é que as ideias dele realmente chegaram à política americana. Presidentes como Franklin Roosevelt e Harry Truman teriam sido influenciados pelos escritos de Hall. Mas o caso mais interessante é o de Ronald Reagan. Reagan teria recebido uma cópia de O Destino Secreto da América durante sua ascensão política e, segundo várias fontes, isso o marcou. Seus discursos sobre a América como cidade sobre o monte e missão divina de espalhar a liberdade lembram muito os pontos de Hall. Se Reagan conhecia as raízes esotéricas dessas ideias ou só leu um livro interessante e gostou, ele ajudou a levar a visão de Hall para o grande público, tornando-a patriótica em vez de ocultista. Alguns veem isso e dizem: Hall estava certo, sua ideia de uma sociedade secreta influenciando a América não era só teoria. Isso chegou à Casa Branca, mas alguns dizem que Reagan só usava uma linguagem motivacional que coincidia com as ideias de Hall. E talvez ele tivesse, algum tipo de nostalgia ou simplesmente gostasse do jeito que ele escrevia, quem sabe. De qualquer forma, a visão de Hall da América como uma nação com essa missão mística ainda ressoa. Para alguns, é uma história mais empolgante do que só evitar pagar impostos britânicos. Isso toca em algo muito mais profundo para os americanos, uma sensação de que o país foi feito para ser algo maior. Mas a ironia é que Hall dedicou a vida a escrever sobre agendas secretas e forças ocultas guiando a sociedade. Mas ainda assim, em seus últimos anos, começou a parecer que talvez ele fosse o manipulado. Então, na década de 1970, Manly Hall tinha se tornado exatamente aquilo que passou a vida estudando, um verdadeiro mistério. Ele era respeitado, conhecido e publicava livros, mas a verdade mais profunda sobre quem ele era e o que o motivava ainda era muito incerta. O cara que escreveu por décadas. Sobre conhecimento secreto e forças ocultas, agora estava cercado por muitas perguntas sobre si mesmo. Então, nos anos 1950, ele se casou com Marie Schweikert, mas até isso levantou algumas suspeitas. Ela era muito mais jovem, não tinha nenhum histórico no ocultismo e meio que mantinha um perfil discreto. E a maioria das pessoas achava que Hall permaneceria solteiro e completamente dedicado ao seu trabalho. O relacionamento despertou curiosidade e eles nunca tiveram filhos, algo que Hall afirmou ser intencional. Ele não queria dividir o foco entre a família e sua pesquisa, mas isso só alimentou ainda mais os antigos rumores sobre sua sexualidade e talvez ele fosse um hermafrodita. Quem sabe? À medida que foi envelhecendo, isso meio que ficou evidente. As palestras dele ficaram mais lentas, um pouco mais ensaiadas, e seus seguidores de longa data começaram a perceber que ele estava repetindo ideias antigas novamente, em vez de inovar e avançar. O verdadeiro sinal de alerta foi um homem mais jovem chamado Daniel Fritz. Ele ingressou na Sociedade de Pesquisa Filosófica nos anos 80 e logo virou braço direito de Manly Hall. Ele não tinha formação séria em filosofia ou ocultismo, mas de alguma forma acabou controlando toda a agenda de Manly Hall, as decisões pessoais e até partes da própria organização. Pessoas que conheciam Manly Hall há décadas disseram que ele nunca mais foi o mesmo depois que Fritz chegou. Amigos, funcionários e alunos foram gradualmente afastados ou distanciados do círculo íntimo de Manly Hall, o que, claro, levou a rumores antigos sobre, Daniel e Manly P. Hall, e talvez eles tivessem um relacionamento romântico. Mas várias pessoas próximas a Manly Hall acreditavam que ele estava sendo simplesmente manipulado ou explorado. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque eu preciso contar uma história para vocês. Imagina que você está sentado em casa, está frio lá fora, está nevando um pouco, e você pensa, cara, eu só queria um panini. Então você vai lá e pede, pelo DoorDash ou algo assim, e ele nunca chega até você. Você fica olhando o aplicativo e pensa, cara, já se passaram 4 horas. Cadê meu panini? Você liga, ninguém atende. Essa é uma história real. Uma cliente que trabalhava como entregadora do DoorDash escorregou e caiu em uma calçada congelada fora de uma Panera Bread em Fort Wayne, Indiana. Ela quebrou o cotovelo, passou por cirurgia e colocou pinos no braço. Ficou sem trabalhar.
Inicialmente processou a Panera, que ofereceu 125 mil, mas então o pessoal da Morgan Morgan lutou por ela e conseguiu o veredito de $1 milhão que ela merecia. Sim, se você já ouviu falar, Morgan Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos, pois luta pelo povo há mais de 35 anos. Agora vou ser honesto, se eu pedisse, sabe, um panini e a mulher recebesse $1 milhão porque escorregou, quero dizer, é uma coisa trágica de acontecer, claro, mas eu mereço um pouco disso também. Eu deveria receber uma parte, certo? Fui eu quem pediu o panini. Se não tivesse pedido, ela não teria escorregado nem ganhado $1 milhão que ela mereceu, entende? Mas talvez da próxima vez ela ganhe 1 milhão e 1 milhão e 100 mil, eu posso tirar uns 100 mil disso, de qualquer jeito. Tudo o que estou dizendo é que, se algum dia você se machucar e quiser receber o dinheiro que merece, a compensação a que tem direito pelas suas lesões, Morgan Morgan pode ser o caminho a seguir. Contratar o escritório de advocacia errado pode ser desastroso. Quero dizer, você pode ficar preso em litígios. É um pesadelo, mas contratar o escritório certo pode aumentar substancialmente o seu acordo. E com Morgan Morgan, é fácil começar. A taxa deles é $0, a menos que eles ganhem. Isso mesmo, eles não cobram honorários a menos que ganhem o seu caso. Você não paga nada, você paga 0 centavos a menos que eles ganhem o seu caso. Você pode visitar forthepeople.com/gagnon. Isso é forthepeople.com/gagnon ou o Disque Jogo da Velha Law, que é jogo da velha 529 do seu celular. Isso é forthepeople.com/gagnon ou clique no link na descrição abaixo. E muito obrigado ao pessoal da Morgan Morgan por patrocinar este programa e tornar este show possível com este anúncio pago. Vamos voltar ao programa. E aí, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho porque você precisa repaginar sua virilha. É isso mesmo, você precisa de uma repaginada completa no seu amigão e vai fazer isso com Blue Chew, porque os comprimidos da Blue Chew não são só para melhorar o sexo. Não, é como se Tony Robbins desse uma palestra motivacional direto para o seu amigão, sabe? Quero dizer, você vai se sentir incrível. Olha, eu acabei de tomar um dos comprimidos da Blue Chew hoje. E de repente, quero dizer, olha pra mim, estou radiante. Esta mesa absolutamente sendo esmagada aqui embaixo, né? Meu pênis está dando uma coletiva. Estou ótimo. Nunca estive melhor. Então seja você tentando criar, sabe, um momento inesquecível com o seu grande amor, ou só querendo dar, tipo, pra um amigo seu ou pra uma garota, sabe, tipo, um material maluco pra conversa no grupo, algo pras meninas fofocarem. Blue Chew é definitivamente o serviço de entrega de comprimidos mastigáveis que você precisa pra mandar ver. E o melhor de tudo é que conseguimos um acordo especial para os ouvintes desse programa maravilhoso. Pegue seu primeiro mês de graça em bluechew.com. É só usar o código promocional GAGNON na finalização da compra. Tudo o que você precisa fazer é pagar $5 pelo frete. Isso é tipo uma xícara de café, beleza? $5 pelo frete. Você vai receber Blue Chew de graça direto na sua porta. Então, melhore seu legado. Deixe seu nome ecoar por eras. E vamos voltar ao programa. Em meados dos anos 80, Fritz praticamente controlava a vida de Hall. Ele chegou ao ponto de reescrever o testamento de Hall, que Fritz então usou para ter acesso a toda a herança de Hall. E o momento foi insano porque apenas algumas semanas depois, Manly P. Hall faleceu. Várias fontes próximas a Hall afirmaram que Fritz basicamente se mudou para lá e estava agindo como cuidador, quem controlava o acesso a Hall, assistente, e fazendo tudo ao mesmo tempo. E nos meses que antecederam a morte de Hall, Fritz controlava quem podia vê-lo, quais mensagens chegavam até ele e até mesmo o que Hall comia ou fazia durante o dia. Ex-colegas descrevem como um isolamento profundo, como se Hall estivesse afastado de todos que fizeram parte de sua vida por décadas. E o mais louco de tudo, o corpo de Hall foi encontrado em decomposição em um quarto da própria casa dele. Mas se Fritz estava morando lá, como ele não percebeu que Hall estava morto? Esse é o detalhe que deixou muita gente desconfiada. Pessoas próximas a Hall suspeitaram de algo errado, mas não houve acusações. O Departamento de Polícia de Los Angeles atribuiu o caso a causas naturais de um idoso. Então, depois da morte de Hall em 1990, descobriu-se que Fritz vinha roubando da PRS há anos. Ele saqueou manuscritos raros, grimórios e itens de valor inestimável da coleção pessoal de Hall. Fritz havia levado materiais essenciais e insubstituíveis que Hall colecionou por décadas. E isso forçou todos a fazerem a pergunta desconfortável: será que o homem que passou a vida alertando sobre manipulação e agendas ocultas acabou se tornando vítima de uma bem debaixo do seu nariz? Quero dizer, Hall deixou um grande legado. Seus livros, a PRS e uma das bibliotecas particulares de materiais esotéricos mais impressionantes do mundo.
Mas até isso veio acompanhado de controvérsia. O Instituto de Pesquisa Getty interveio e comprou grande parte da coleção, afirmando que poderia preservá-la melhor que a PRS, enquanto outras peças foram para colecionadores particulares. Alguns seguidores de Hall viram isso como traição. Eles acreditavam que a biblioteca deveria ter ficado unida como um monumento ao seu trabalho. Enquanto outros pensaram, faz sentido, né? Hall sempre dizia que o conhecimento deveria ser compartilhado e colocar esses materiais em instituições estáveis significava que mais pessoas poderiam estudá-los. Ironicamente, esse impulso para o mundo acadêmico deu nova visibilidade ao trabalho de Hall. Acadêmicos que talvez nunca tivessem entrado na PRS, quero dizer, que lugar é esse, agora estão mergulhando nos arquivos dele no Getty. As ideias dele finalmente estavam ganhando visibilidade junto a um público mais amplo, mas nem sempre da maneira que ele gostaria. Críticos, nesse momento, começaram a dissecar seus livros. Quero dizer, os ensinamentos secretos tinham erros, citações incorretas e teorias que não se sustentavam muito bem. Apesar de algumas ideias dele estarem desatualizadas, partes continham racismo casual e preconceitos da época. Mas nada disso parecia freá-lo nem um pouco aos olhos, você sabe, das pessoas que o amavam. A maioria dos leitores atuais não se preocupa se tudo que Hall escreveu era tecnicamente correto. Eles selecionam as ideias mais impactantes sobre consciência, símbolos e sabedoria perdida, ignorando o restante. E essa seletividade manteve sua influência viva, mesmo que o mundo acadêmico meio que revire os olhos para algumas de suas conclusões. Então, para entender Manly P. Hall e, especificamente, o seu trabalho, não só os ensinamentos secretos de todas as eras, mas também tudo o que ele contribuiu para o meio ocultista, há alguns pontos principais que eu acho realmente úteis. Um deles é que o simbolismo é importante e existe na cultura e na religião, e sempre existiu e sempre existirá. E eu acho que você pode dizer que Hall estava bem certo, não é? Esses símbolos moldam o pensamento e influenciam como nos sentimos sobre as coisas, conforme os símbolos que possuem. E ele enfatiza que símbolos antigos carregam poder psicológico e espiritual, muitas vezes transmitindo ideias que transcendem a linguagem. E muitos estudiosos e psicólogos, especificamente junguianos, e pessoas que seguem os ensinamentos de Carl Jung, reconhecem que arquétipos e símbolos são cruciais para entender a arte e a religião. Até o marketing, como você compra as coisas, sabe? Por exemplo, Hall diz que os símbolos servem como ponte entre mente consciente e inconsciente. E, Carl Jung e seus seguidores falam muito sobre arquétipos e essa consciência coletiva e, símbolos que são, bons e capitalistas, como a maçã, a sabedoria da maçã, que fica na parte de trás dos nossos computadores. Como isso transmite um símbolo antigo, uma ideia antiga do Jardim do Éden para, Newton, para, a era moderna em que adquirimos sabedoria dessas máquinas que ficam em nossos bolsos. É louco, você pode pensar em comer a maçã e ganhar sabedoria. Newton, uma maçã cai em sua cabeça. Ele desenvolve a termodinâmica. E agora essa coisa que está no nosso bolso, que está mudando fundamentalmente como interagimos uns com os outros, tudo meio que coroado com o mesmo símbolo da maçã. Ele diz que isso não é um erro, que isso é um tipo de teatro espiritual divino intencional que se desenrola ao longo de todo o tempo. Essa é principalmente a ideia de Hall. Ele também fala sobre o declínio do significado sem uma filosofia espiritual. E, de certa forma, ele está meio certo. Esse ponto de vista puramente materialista acaba levando a esse vazio. Ele alerta em muitos escritos, especialmente no início do século XX, que se o Ocidente abandonar a espiritualidade, o espiritualismo e, em especial, a sabedoria antiga, a sociedade se tornaria tecnologicamente avançada, mas moralmente falida, o que levaria à depressão, decadência cultural e isolamento social. E de certa forma, quero dizer, é meio profético, não é? Como hoje temos essa enorme crise de saúde mental, que é de certa forma perpetuada pela tecnologia e pela fragmentação social criada de muitas maneiras pela internet e por uma perda de sentido nesse mundo hipermaterialista. E ele até escreve: o maior inimigo do homem não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Basicamente, o problema não é que não estamos informados. Achamos que estamos informados, mas na verdade não sabemos nada, o que considero marcante. Outra ideia central em grande parte do trabalho dele é que a sabedoria antiga contém psicologia de verdade. E de novo, isso mal é controverso. Quero dizer, tantas pessoas olham para as tradições antigas e pensam: uau, isso é profundo e transcende o tempo.
E ele argumenta que, sabe, o hermetismo, o neoplatonismo, o budismo e outras tradições esotéricas não são superstições, mas basicamente psicologia primitiva, são filosofias antigas. Esses sistemas visam despertar o potencial interior e, no fundo, buscam os mesmos objetivos. E se olharmos para o nosso mundo hoje, quero dizer, eu tenho um aplicativo de meditação no meu celular e, sabe, as pessoas estão usando narrativas arquetípicas para tentar entender o mundo ao redor delas e para vender produtos. E todas essas coisas estão sendo redescobertas e, de certa forma, validadas pela ciência moderna. Outra ideia central para entender a obra de Manly P. Hall é o poder e a influência das sociedades secretas. E, novamente, depende de como você define uma sociedade secreta, mas ele está certo de certa forma. E ele não acreditava, sabe, em toda teoria da conspiração, mas ele argumentava que grupos como os Rosacruzes e os maçons estão silenciosamente moldando a filosofia e a ciência, especialmente no Iluminismo e, sabe, no início da Revolução Americana. E muitos historiadores modernos concordariam, sem realmente qualquer debate, que a maçonaria certamente influenciou a Constituição dos Estados Unidos e os pais fundadores. E o pensamento esotérico e essa ideia de menos rigidez das religiões modernas realmente ajudou a semear o Renascimento e o Iluminismo. E que as sociedades secretas muitas vezes preservavam o conhecimento durante épocas em que a religião ou a igreja tentavam suprimir diferentes tipos de sabedoria. Acho que, de certa forma, isso se justifica, né? Afinal, quantos pais fundadores eram maçons do Clube Hellfire ou de outras sociedades secretas? Quero dizer, até mesmo a Skull and Bones, tipo, você sabe, os Bush faziam parte disso, então assim, isso vai até os tempos modernos. E eu tenho certeza de que existe, sabe, o Bohemian Grove e esses diferentes grupos que, você sabe, pessoas de grande poder, riqueza e acesso frequentam para trocar ideias. Eles necessariamente estão absorvendo os elementos espirituais dessas ideias? Eu não sei. Difícil de provar, mas certamente eles se reúnem nesses tipos de sociedades secretas de confraternização, onde eles passam tempo juntos, fazem coisas juntos, trocam ideias, fecham negócios e, de certa forma, moldam o mundo em que vivemos. Também daria um desconto para Hall nisso. E o quinto, sabe, princípio central do trabalho dele, pode-se dizer, é a necessidade de uma filosofia universal de fraternidade. E, basicamente, o que ele está dizendo aí é que a humanidade basicamente precisa se unir através da sabedoria. E ele passou a vida tentando, basicamente, unir todas essas coisas, seja entre Oriente e Ocidente, entre as religiões, entre religião e ciência, ou entre a filosofia antiga e a ciência moderna. Ele acreditava que a verdade não pertence a uma religião, mas é compartilhada por todas as tradições, pessoas e épocas. E ele meio que antecipou ou previu essa síntese espiritual global que está se tornando algo comum hoje em dia, sabe? Através da religião comparada e do movimento interreligioso. E, eu sou espiritual, mas não religioso, esse tipo de pensamento. E basicamente dizendo que todas essas coisas estão no caminho para a verdade suprema. Que é basicamente reunir todas essas pequenas informações de cada ensinamento, seja do Islã, judaísmo, arquitetura egípcia antiga até arranha-céus modernos. Todos eles meio que trabalham para o mesmo objetivo de entender por que estamos neste planeta. Quero dizer, ele chegou a escrever: filosofia é a ciência dos valores, e em um mundo sem valores, só a filosofia pode nos salvar. Isso retoma a ideia de que a humanidade precisa da filosofia e de pensadores espirituais para sobreviver. E isso leva à grande questão. Importa se ele estava certo sobre tudo ou o verdadeiro valor está no que ele tentou fazer, tentando preservar ideias antigas e fazer as pessoas refletirem sobre grandes questões do espiritualismo e tornar o conhecimento esotérico acessível? Se usar esse critério, ele teve sucesso, não? Seus livros apresentaram milhões a tradições que talvez nunca explorassem. Ele criou uma biblioteca que salvou textos raros que poderiam ter sido perdidos para sempre. Ele incentivou os leitores a refletirem sobre o mundo além da política, do dinheiro e da religião superficial, de ir à igreja aos domingos. Alguns o consideram gênio, outros místico, talentoso ou apenas um contador de histórias mal orientado. Mas acima de tudo, algo está claro. Hall pegou ideias que estavam escondidas nesses textos antigos, empoeirados, e as trouxe ao público de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Ele moldou a forma como os americanos pensam sobre sabedoria antiga, símbolos e história espiritual.
E veja, Manly P. Hall se tornou aquilo sobre o que sempre escrevia. Um símbolo parte homem, parte mito. Talvez no fim fosse isso que ele queria. Eu gostaria de conversar com alguém que o conheceu e saber como o descreveria. Se diriam algo como, sim, ele era intenso e, sabe, meio que focado. O fato de a mãe dele também ser ligada ao ocultismo e à filosofia oculta é fascinante. Ela parecia excêntrica, chegando a abandonar o filho para caçar ouro. Parece loucura, mas tem seus lados bons e ruins. Christos, você já ouviu falar dele? Com certeza. E você? Sim, tenho um amigo que é muito fã disso. E acho que não dá pra subestimar o uso de símbolos por parte dele e o que eles significam em certas situações. Muitos símbolos associados a teorias da conspiração vêm diretamente de Manly P. Hall. Seria tipo a pirâmide ou o olho que tudo vê, coisas assim. Ele realmente colocou todas essas coisas em evidência. Correto. Sim, já tinha ouvido isso antes. Não sabia que isso chama mais atenção para quem realmente gosta dele. E também como os símbolos podem manipular as pessoas e moldar o que elas sentem e pensam. Interessante. Você está criando uma nota de dólar que representa a América. Vamos enchê-la de símbolos que as pessoas vão olhar até subconscientemente e pensar: este é o novo Egito. Tipo, estamos construindo a nova civilização de alta tecnologia e grandes inovadores, e você sabe, dominação global, blá blá blá. Exatamente. Interessante. Quero dizer, faz sentido. Tipo, a nota de dólar tem tanta coisa estranha, tem iconografia egípcia, tem latim ali, isso mostra a influência romana. Tipo, isso é só a superfície. Talvez a gente faça um episódio só analisando os símbolos do dólar, porque tem muita coisa maluca ali. Se você é amigo do Christos e admira o Manly P. Hall, o que perdi? Gostaria de saber se algo se destaca na pesquisa dele. Nunca li todos os ensinamentos secretos. É um livro enorme, literalmente um livro gigante. Eu tenho ele no meu Kindle e mal consegui ler um quarto dele. Então, se você é alguém que já leu ou é fã do Manly Hall, deixa um comentário. Eu li todos eles. Gostaria muito de saber o que vocês acham. Talvez eu faça um episódio de continuação, indo mais a fundo em algumas das teorias dele, porque acho que poderíamos fazer um episódio para cada capítulo desse livro. Mas é isso, deixa um comentário. Eu adoraria saber o que vocês acham. Se você nunca ouviu falar dele, o que achou desse episódio? Isso é algo que você já considerou antes? Tipo, como, sabe, talvez tudo esteja conectado. Eu não sei. Parece um pouco exagerado para mim. Parece que é algo impossível de provar. De uma perspectiva espiritual, você pode se afastar e pensar: entendo como isso faz sentido, mesmo nos detalhes e minúcias. É difícil provar que os maias influenciaram a Constituição dos Estados Unidos, mas vai saber? Talvez eu não tenha lido esse capítulo. Vou dar uma olhada hoje à noite. Senhoras e senhores, obrigado por estarem na minha tenda para mais um episódio explorando os ensinamentos secretos de todas as eras, em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. Fazemos isso toda semana e adoraria ver vocês na minha tenda novamente, talvez na próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima no acampamento. Paz. Olá, pessoal! Aviso rápido. Se você gosta de Camp Gagnon ou de Religion Camp, tem uma ótima notícia. Estamos lançando History Camp. Este é o canal para explorar temas interessantes, fascinantes e polêmicos de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, grandes figuras históricas. Talvez tenha aprendido sobre eles na escola de forma chata, mas aqui não será assim. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários, e se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Por favor, nos avalie bem, isso ajuda muito o programa.